Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, estamos prosseguindo, avançando com o estudo, né, do Evangelho de Lucas, capítulo a capítulo. E vamos assim conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Até o final do ano vamos terminar Lucas e João, né? Como fizemos Mateus e Marcos. Quem não viu, não estava aí, Mateus e Marcos, está tudo no nosso canal do YouTube, tá? ICNV Parque Anchieta. Todas as mensagens do ano passado, os estudos, está tudo lá. Toda semana, né? Após a cada culto, as mensagens são postadas lá na nossa página do Face, né? Está tudo lá para você poder ouvir novamente e assistir novamente. Todos acharam Lucas 3? Amém? Então deixe aberto aí, que depois a gente vai prosseguir versículo a versículo, né? Só vamos orar e pedir a Deus a graça do Senhor. Deus e Pai Celestial, abençoa, Senhor, esse estudo dessa noite, tudo que vamos falar e aprender, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza-nos a toda a verdade, nos ensine, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Fica conosco nessa noite, Senhor, tira, Senhor, põe por terra todo espírito de incredulidade, toda barreira, Senhor, tudo aquilo que haja na alma, em vidas, Senhor, que impeça a Tua palavra de penetrar e produzir mudança, que Tu venhas com Teu poder, Senhor, mudar o nosso coração, Senhor, para que a cada dia nos rendamos a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, Senhor, eis-me aqui como um vaso em Tuas mãos, nos abençoa todos nós, em nome de Jesus, e que a igreja diga, você pode se assentar, em nome de Jesus, tome o seu lugar. Bem, antes da gente entrar no capítulo 3, né, aconteceu algo curioso e muito bom semana passada. O diácono Lucas fez o capítulo 2. E enquanto ele estava fazendo o capítulo 2, eu fiquei com um monte de dúvida ali embaixo, né? E eu fui me perguntando várias coisas que eu não tinha percebido na leitura. E acabou, a gente, né, se reuniu, falei, Lucas, eu tenho algumas coisas que estou encucado, né? E começamos a falar, debater e levamos, né, fomos pesquisar e a gente combinou de, na semana, a gente fazer alguns esclarecimentos de coisas que foram faladas ou não faladas semana passada, para que a gente aprenda mais. Isso serve de um bom exemplo que primeiro, a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, né? Então também, se você às vezes a gente falar alguma coisa aqui, você, poxa, não entendi bem isso, então eu li sobre isso em outro lugar, eu vi uma outra coisa, você tem toda a liberdade de perguntar. O nosso intuito é que a gente aprenda a palavra de Deus, à luz das Escrituras, né? Não é o que a gente imagina, o que a gente pensa, que sai da nossa cabeça, não. A gente está fazendo um estudo em coesão com a totalidade da Bíblia. Nunca a gente pode ler a Bíblia ou estudar a Bíblia, pegar um texto e tirá-lo de um contexto maior dos 66 livros para tentar imaginar alguma coisa, né? Então a gente começou a falar, a debater algumas coisas, né? E foi muito curioso que assim a gente aprendeu mais e eu fiquei com a responsabilidade. Não estou aqui corrigindo o Lucas, porque poderia ter acontecido comigo, porque foram dúvidas que a gente começou a ver, e pastor, também não pensei nisso. Eu falei, pois é, e aí você falou isso, mas será que é? Vamos olhar e tal. A gente começou, né? E fomos pesquisando e eu queria só fazer alguns esclarecimentos. A primeira coisa, o capítulo 2 fala sobre os pastores, né? Aí quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem acha que eram, sem medo, né? Você acha que eram quantos pastores que receberam aquela visita dos anjos? Eram 3? Quem acha que eram 3? Levanta a mão aí, né? Sem medo. Ó, algumas pessoas acham que eram, né? Alguns acham que eram, mas não quiseram levantar a mão com vergonha, né? Mas eu não vou chamar você aqui nem nada, não. Por que a gente acha que são 3? Porque já está meio que no nosso imaginário. Mas quando a gente vai ali no texto, e você depois pode ver no capítulo 2, não agora, mas depois no capítulo 2, você volta lá para ver que o texto fala que estavam alguns pastores no campo. Alguns são quantos? Mais de um. Pelo menos 2. Certo? Quantos? O texto bíblico não esclarece. Quer ver outra coisa? Quantos eram os reis magos? Quem acham que eram 3? Aí, já levantou, mas são mais sinceros agora. Errado também, porque a Bíblia não diz quantos eram.
Vai lá em Mateus, e a gente estudou Mateus, a gente falou sobre isso. Lá fala que vieram do Oriente alguns reis magos. Não fala a quantidade. Então isso já fica meio no imaginário, né, de que a gente, os reis magos, teve a questão católica, que tem os nomes, deram nome aos 3 reis magos, então, mas a Bíblia não fala nada disso. Não fala o nome deles, não fala quantos eram, poderiam ser 2 ou 10 ou 20, a gente não sabe, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes isso já está tão assim entranhado na gente, mas a gente tem que ir lá na Bíblia olhar, né? Ver realmente. A gente fala muito, quer ver uma outra coisa? Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Quem acha que foi? Errado. A Bíblia diz que veio um redemoinho e levou Elias aos céus. Elias subiu aos céus num redemoinho. Uma carruagem de fogo passou e Elias subiu ao céu num redemoinho. Mas alguém lá no passado falou que Elias subiu numa carruagem de fogo. A gente já gravou isso, a gente é numa carruagem de fogo. Mas não é o que a Bíblia diz. Então vamos corrigir os nossos conhecimentos para a gente não falar coisas que não estão na Bíblia. Essa é a intenção. Então, uma coisa a ser esclarecida. A segunda coisa, quando falou que José foi para o censo, fazer o censo, ele teve que se deslocar de Nazaré até Belém, que era a cidade natal, esse censo, o Lucas até ele acabou confundindo, porque houve um outro momento, 14 anos antes de Cristo, né, que houve uma guerra do Império Romano contra a Síria, não é isso? Né, eu estou tentando aqui lembrar os detalhes. E nesse momento foi feito um censo para tentar levantar quantos o Império Romano poderia contar com soldados para essa guerra. Neste censo, que Lucas aponta aqui no capítulo 2, não foi por motivo de guerra, era um censo demográfico, apenas para saber a quantidade de pessoas que estavam debaixo do Império Romano. Muito provavelmente para saber quanto de imposto o império poderia arrecadar, né? Então, eles já calculavam isso. Quantas pessoas nós temos? São tanto. Opa, imposto daquilo, lá soma tudo, então a gente já tem uma previsão de tanto. Fazer uma previsão orçamentária. Certamente o ministro da Economia do Império Romano queria saber esses dados, tá bom? Então, não era um censo em função de uma guerra, tá bom? É uma correção que a gente quer fazer. O autor do Evangelho, Lucas, o doutor Lucas, ele era médico. A origem dele, ele era sírio de Antioquia. Ele não nasceu lá na Grécia como nós conhecemos antes. A sua naturalidade, ele era natural de Antioquia. Ele era sírio. Nós nos questionamos, eu falei, Lucas era grego? Aí nós ficamos, não era, vamos pesquisar, né? E talvez até por isso ele tenha feito uma boa parceria com Paulo, porque Paulo passou um bom tempo, depois da sua conversão, na igreja de Antioquia. E talvez daí tenha surgido a parceria que Lucas seguiu o apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. Então, a naturalidade de Lucas, ele não era judeu, tá? Nem tampouco grego, ele era sírio da cidade de Antioquia. Outra coisa que falamos foi sobre Simeão, que pega Jesus quando é apresentado, né, no templo, e o Lucas ele colocou como algo que é uma suspeita de que ele fosse sacerdote. A Bíblia não informa no texto se ele era levita ou sacerdote. O texto lá o capítulo 2 diz que Simeão foi tocado pelo Espírito Santo para ir ao templo. Chegando lá, Maria e José estavam com um neném para apresentá-lo, né, perante os sacerdotes, né, e aí Simeão o pegou. Há uma dúvida, não se sabe ao certo se ele realmente era sacerdote ou não. Fica, assim, uma lacuna. Por quê? Porque o texto bíblico não afirma, não há nenhum registro que possa confirmar, não tem essa confirmação, mas Lucas dá meio que a entender, porque diz que Maria e José chegaram com o bebê para apresentá-lo, Simeão o pega nos braços, né, e começa a dar graças a Deus. Então, dá a entender que foi
ele tivesse sido procurado como sacerdote ou levita ali para fazer a apresentação ritual que era exigida pela lei, que é exigida até hoje pela lei judaica. Mas nós não podemos dizer assim, Simeão era um sacerdote. Não sabemos, tá bom? Pode até ser que seja. E uma curiosidade que a gente ficou depois, uma coisa leva a outra, que Jesus foi na Páscoa com seus pais a Jerusalém, né? E provavelmente essa deve ter sido a primeira vez que ele foi a Jerusalém, né? E quando fala que Lucas diz que ele tinha 12 anos de idade, né? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Provavelmente isso acontece porque Lucas crava essa idade. Porque quando chega essa idade de 12, 13 anos, é quando o menino tem que fazer o chamado bar mitzvah. O que é isso? É quando a criança judia ela deixa a infância e se torna um adulto. É uma cerimônia de transição da infância para a fase adulta, né? Então, nessa transição, há um ritual que até hoje é feito pelos judeus, até hoje é feito pelo povo de Israel. Eles fazem essa apresentação. Aí o menino ele é questionado, né, sobre diversas leis da Torá, ele tem que responder a perguntas, ele tem que falar muitas coisas sobre a lei para mostrar que ele realmente agora ele não é mais uma criança, ele já é um adulto. E aí quando você vai ver por que Jesus estava lá no meio dos doutores, fazendo perguntas, né? Então ele estava ali também questionando muitas coisas, mostrando a sua sabedoria, mostrando que ele realmente é ele que é o autor da palavra, né? Mas mostrando também que realmente ele estava deixando a fase de infância e entrando na fase adulta, tá bom? Então são apenas aí algumas correções e alguns adendos, né? E que pode vir a acontecer outras vezes, porque a gente está aqui para aprender, né? Também eu, como diácono Lucas, né? Coisas que eu nunca tinha pensado, a gente começou a questionar e ele me ajudou para a gente pesquisar mais. Então, só para acrescentar aí ao capítulo da semana passada. Amém, irmãos? Vamos então agora iniciar aqui. Eu quero primeiro, nós vamos fracionar, como sempre. Vamos primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Acompanha na sua Bíblia, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas, tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Somente até aqui, vamos dar uma paradinha aqui, de 1 a 6. Então, essa primeira parte aqui, a gente lembrando que o capítulo 1 apresenta o nascimento de João. O capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus, né? Conta a história dos dois. Agora o capítulo 3, ele volta a João Batista. E ele volta a João Batista, né? Apresentando agora o ministério de João Batista. Então agora ele já começa a falar sobre o ministério de João. Então, Lucas ele vai costurando isso com uma habilidade muito grande, né? Essa descrição que a gente viu aqui no início, de tantos nomes, tantos governadores, né? Por quê? Porque Lucas ele está escrevendo como um historiador grego. A linguagem grega, né? Ela
pegava muito isso de dar os tempos, de marcar, olha, naquela época tal, fulano estava em tal lugar e tal, para poder determinar bem isso, para poder amarrar bem. Então, Lucas faz isso aqui para determinar um tempo, para mostrar quando realmente aquilo estava acontecendo. E ele começa a falar sobre o ministério de João Batista, que João Batista estava no deserto batizando. E aí vem aquela pergunta, de onde surgiu esse negócio de batismo? Porque João aparece do nada batizando. E a gente vai ver assim, por que ele estava batizando? Ele imaginou isso, foi Deus que revelou a ele, para ele fazer, né? A gente não vê na Bíblia, e Lucas aqui, nem outros autores do Evangelho, a gente não vê eles esmiuçando isso. Por quê? Porque na época eles estão escrevendo para um povo, numa época que já sabe desses detalhes. Né? É a mesma coisa a gente chegar hoje a escrever um livro e querer explicar o que é um celular. Dispensa, né? Se alguém vai escrever um livro, vai falar, um celular, um smartphone. Você não precisa explicar, é um aparelhinho que ele tem tais funções, ele funciona assim, tarará. Não vai. Por quê? Porque é algo da nossa época, um celular, todo mundo sabe. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que imaginar que eles estão escrevendo para o povo daquela época. Então, certos detalhes que para a gente fala assim, o que é isso? Para eles sabiam, estavam entendendo bem a mensagem. Então, o batismo, o que acontece? Ele já era praticado pelos judeus. De que maneira? O batismo ele era requerido de gentios, ou seja, pessoas que não eram de nacionalidade judia, não eram israelitas. Essas pessoas se convertiam ao judaísmo. E para que houvesse essa aceitação, por exemplo, um grego, um romano, né, um egípcio, ele se converteu ao judaísmo. Bem, nós vamos aceitá-lo agora como judeu. Ele se converteu realmente. Então, era feita uma cerimônia. Que cerimônia era essa? O batismo. Por que se fazia essa cerimônia? Tinha a função e dava a ideia de que, ao mergulhar a pessoa, ela estaria sendo lavada e purificada de toda a sua impureza gentílica. Ela estaria deixando para trás, deixando naquelas águas, toda a impureza que ela trouxe da sua vivência gentia, ou seja, de um povo não judeu. Então já era um ato praticado. João pega isso, certamente direcionado pelo Espírito de Deus. João aplica esse batismo agora aos judeus. Porque os judeus não faziam isso. Era para os gentios. Mas João estava lá pregando para quem? Para os judeus. Para o seu povo. E ele chamava para serem batizados os judeus, o seu povo. Ou seja, ele aplica esse ritual como uma forma de conversão do povo de Israel para voltar aos caminhos do Senhor. Por isso a sua mensagem, qual era a mensagem de João Batista, que ele sempre pregava? Arrependam-se. Ou seja, arrependimento, abandonar de obras mortas, abandonar de uma vida que não agrada a Deus. Estava chamando, olha, vamos voltar à lei, vamos voltar a praticar a lei. Então, para marcar esse reinício, venham aqui que eu vou batizar vocês. Então, isso para o judeu, o gentio é batizado para marcar o início de uma caminhada judaica, no judaísmo. Então, para os judeus, ficou aquela ideia, eu estou agora deixando de viver uma vida errada para viver uma vida de acordo com a lei de Deus da qual eu me afastei. Por isso, o ato não foi questionado e nem visto com maus olhos.
porque ele estava trazendo o povo de volta a Deus, chamando o povo ao arrependimento. Então Lucas já mostra esse início do ministério de João Batista, e ele aqui cita o texto, ou alguns trechos do livro de Isaías, mostrando que Isaías já havia predito a vinda daquele que anunciaria o Salvador. Justamente João Batista, a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. O que João Batista está fazendo? Venham ao arrependimento, abandone as obras mortas, né? Só que o texto de Isaías, lá o original, Isaías faz menção, e essa é uma expectativa do povo de Israel até hoje, de que a vinda do Messias, que eles esperam até hoje, porque eles não creem que Jesus é o Messias que o Senhor enviou, né? Embora já haja a igreja judaico-messiânica, né? Eles já são judeus que já se converteram. Existe uma igreja em Israel, em vários países, de judeus que já se converteram a Cristo Jesus. Mas, para a grande maioria, eles acreditam que vai haver um novo êxodo. Assim como Deus lá no Egito usou Moisés e tirou o povo do Egito e caminhou no deserto até Canaã, eles acham que esta profecia de Isaías, do profeta Isaías no Antigo Testamento, vai acontecer novamente, que Deus vai enviar alguém que vai levar o povo pelo deserto num novo êxodo para o encontro com o Messias. E aí o Messias vai se revelar. Então há isso no imaginário israelita, judaico, até hoje. Só que Lucas pega isso muito habilmente, porque ele percebe que a profecia está se cumprindo. Ele sabe, ele agora tem um entendimento, ele se converte, ele é instruído pelos apóstolos, ele anda com o apóstolo Paulo, né? Então ele sabe que aquela profecia se cumpriu em Cristo Jesus. E não que não vai haver um novo êxodo, né? Uma nova salvação de Israel. Então Lucas aqui usa alguns trechos do livro de Isaías para mostrar que não só a salvação que Isaías está pregoando não é só para Israel. Está mostrando algo além. Olha o versículo 6. Como ele termina, ele pega esse versículo de Isaías 40 e diz: e toda a carne ou humanidade, né? Eu estou na NVI, diz: e toda a humanidade ou toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas mostra, olha, aquilo não é que vai haver um novo êxodo, não vai ter um novo Moisés. Não, olha, João é que já veio apregoando isso. Ele preparou no deserto, que João ficava no deserto, ele estava preparando a vinda do Messias, Jesus, que veio trazer salvação não só para os judeus, mas para toda a humanidade que nele crer. Que crer que ele é o Filho de Deus. Como Lucas está escrevendo esta carta, direcionada mais aos gentios, então ele reforça essa mensagem. Olha, o evangelho não é só para os judeus, não. O evangelho é para todo aquele que nele crê. Não há distinções, não há acepção, é para todos. Amém? Continuando, versos 7 a 20, agora a gente vai falar sobre a pregação de João Batista. Lucas vai descrever essa pregação. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Eu fico imaginando hoje um pastor olhando para a igreja e falando: vocês são uma raça de víboras. Não fica um na igreja, né? Aí todo esse pastor mal educado, grosso, né? Fica me humilhando, me chamou de víbora, né? Vou procurar outra igreja, esse pastor não tem amor. Irmãos, o evangelho é pesado, não é brincadeira não. Olha lá, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o
arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Segura só um pouquinho até, no 9, Porque, primeiro, quando o João fala raça de víboras, já chamar alguém de víbora já é uma ofensa, Então, João está indo lá no ponto mesmo, para que a mensagem atingisse o alvo certo. E mais, ele faz uma ofensa maior, porque ele chama de raça de víboras. Ou seja, está falando: vocês que estão me ouvindo, não é só vocês que são víboras, não. Os pais de vocês, os avós de vocês, os filhos de vocês, a família toda. Não é? Raça. Ele está botando todo mundo, não é só vocês que estão aqui, não. Vamos entender um pouquinho por que ele está falando isso. Ele está sendo um pouco ofensivo, mas porque ele está, cheio do Espírito Santo e chamando a atenção para o pecado. Ele está chamando de volta ao arrependimento. Então, por isso ele está sendo tão incisivo e tão cheio de autoridade para falar isso, Mas por que ele usa essa ilustração? Porque a víbora, ao nascer, ela come a própria mãe. João não estava falando à toa. Ou seja, ele estava dizendo: vocês são um povo que, além de estarem distantes do Senhor, os seus pais, seus avós, os seus filhos, vocês ainda levam o resto da sua família para longe de Deus, matando todos espiritualmente. A prática do pecado leva não só vocês, mas toda a família de vocês à morte espiritual. João escolhe muito bem as palavras, e conhecendo o ambiente do deserto, e todos vão entender: ele está falando de uma víbora. Eles sabem muito bem. Então João está falando de algo espiritual, uma realidade espiritual, chamando a atenção: olha, vocês têm que se acertar. E aí, quando ele diz assim, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque a víbora, quando ela está andando lá num campo, e se tiver fogo, começar a queimar, elas fogem daquele lugar. Então estão dizendo: vocês estão achando que, como as víboras, vocês vão fugir do fogo da ira do Senhor? Vocês não vão fugir, não. Vocês não vão fugir, não. Vocês não vão escapar da ira, do fogo da ira do Senhor, não. A víbora foge, mas vocês não vão conseguir fugir do juízo de Deus. Então a mensagem, que para a gente é meio assim: ai meu Deus, que coisa, mas ele está usando uma figuração com algo da época para ilustrar a mensagem, a força da mensagem que ele estava trazendo ali naquela hora, Quando ele cita a Abraão é nosso pai, por que ele está dizendo isso? Porque o judeu acreditava, e até hoje acredita, que a salvação é apenas para aqueles que são descendentes de Abraão. Basta eu ser descendente de Abraão. Se eu sou descendente de Abraão, eu estou salvo. Acabou, ponto final. Então eles se agarravam nisso, em algo genealógico, de uma raça, e pensavam: bem, não preciso fazer mais nada, eu não preciso obedecer à lei, vou vivendo a minha vidinha. Trazendo para os dias de hoje, aquele que pensa que vai na igreja: bem, eu vou lá domingo, todo mês eu entrego o meu dízimo, está tudo certo, vou viver minha vida, achando que está tudo bem. Achando que vida cristã é vir à igreja de vez em quando, mas lá fora viver uma vida longe de Deus. Achando que o seu dízimo é uma forma de pagar pelos seus pecados.
achando que pode fazer algum negócio com Deus para tudo ficar certo. E não! Então, assim como no povo de Israel isso acontecia, isso acontece na igreja hoje. Lucas está chamando a atenção para a mensagem forte do Evangelho. Olha, não fiquem se segurando, não. Eu sou membro da Igreja Cristã Nova Vida de Parque Anchieta, eu estou seguro. Você não está seguro, não. Porque não é esse nome que está ali fora, pendurado, que vai salvar você. Não se fie em mim, no seu pastor. Você tem que estar firme com Jesus todos os dias da tua vida. Tem que andar com Ele 24 horas. Tem que andar no Espírito. Tem que obedecer a Deus em tudo. Tem que viver uma vida para a glória de Deus. Aí sim, a salvação em Cristo Jesus, ela se torna garantida. Quando João fala, que Deus pode suscitar pessoas, pode fazer surgir filhos a Abraão de pedras, essa expressão de criar pessoas das pedras, ela era muito usada na mitologia grega. Então, Lucas usa um pouquinho isso e todos conheciam isso, por isso João prega essa mensagem, de fazer surgir, Deus pode fazer surgir filhos das pedras. Porque era algo conhecido da mitologia grega. Então, como Lucas está escrevendo, voltado aos gentios, ele bota essa expressão também, que vai trazer, a gente conhece isso, Deus pode fazer isso também. Então, não é a genealogia que vai salvar você. E outra coisa, João pode ter usado aí um trocadilho, porque no aramaico, a palavra filhos e pedras são muito parecidas. Então, João pode estar fazendo um trocadilho. Deus pode surgir filhos de pedras. Então, não é a descendência. Então, João está trazendo algo mais firme. E agora entra no versículo 10. Agora entra na pregação mesmo. Alguém pergunta, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Então, João vai respondendo essas perguntas, aplicando e mostrando o quê? A conversão diária na vida de cada um. Se você tem mais do que é necessário, doe a quem não tem. Naquele tempo, ter 2 túnicas era realmente, só quem tinha posses. Então, se você tem mais do que precisa e você está vendo alguém que não tem, faça algo. Dê para aquela pessoa. Não seja corrupto, não seja opressor. Honestidade na sua profissão, quando ele responde aos soldados. Contentamento com o seu salário. Eu ganho pouco, acho que eu vou entrar numa jogada aí para ganhar um negócio por fora. Tem um negócio aí bom aí, que falaram que um dinheiro fácil. Não entra nisso não. Receba o seu salário, seja feliz, glorifique a Deus e viva de acordo com a sua renda. Não seja ganancioso. Então, o que João está falando? Um evangelho prático. Não é uma religiosidade criada, mas algo que vai atingir todas as áreas da vida. Ou seja, está chamando ao que é um arrependimento. Está dizendo que se arrependam de obras mortas. Se arrependam do que vocês estão vivendo, que não está de acordo com a palavra de Deus. À medida que as pessoas perguntavam, porque elas achavam, bem, eu sou descendente de Abraão, então isso não é suficiente, o que eu tenho que fazer? Abandona o pecado. Arrependam-se das coisas erradas que vocês estão fazendo e vivam uma vida santa para Deus. E aí ele continua. Versículo 15, é isso? 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, só esclarecendo algumas coisas aqui que João fala, né? O Antigo Testamento mostra muito a imagem da vinda do Espírito Santo. Muitos profetas anunciaram, né, a vinda do Espírito Santo ligada ao final dos tempos. Então, por isso que João faz essa ligação aqui, né, do vento, do Espírito, né, ele vai vir com fogo, os batizará com o Espírito Santo, mostrando que olha, eu estou anunciando a vinda do Messias, que está dando início ao fim dos tempos, chegou a hora. Então, desde a vinda de Jesus até a sua segunda volta, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias da humanidade, irmãos. Quando vai ser o último dia que a gente não sabe. Mas desde lá até agora e até Jesus voltar, são os últimos dias. Então, os judeus sabiam que a profecia apontava a vinda do Espírito Santo. Então João fala, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo, né? Por que o fogo? O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, porque o fogo purifica das impurezas. Por isso a necessidade de a gente cultivar uma comunhão com o Espírito de Deus, porque ele nos purifica. Ele vai nos mostrando o que está errado em nós, onde estão os nossos pecados, onde estão os nossos erros, o que está em desacordo com a palavra de Deus, que a gente tem que abandonar. É uma purificação que a gente vive dia a dia. Vida cristã é todo dia, toda hora, em todo lugar. Todo momento, né? Aqui ele fala sobre a palha. A palha que era queimada após ser separada do trigo. O que eles faziam? Quando se cultivava o trigo, se fazia a colheita. Então, quando se colhia o trigo, junto com o trigo vinha a palha. O que eles faziam? Eles jogavam o trigo com a palha para o alto. O trigo ele é mais pesado, então o trigo caía. E a palha, que é mais leve, o vento levava. Então, era uma forma dos agricultores separarem o trigo da palha. E separar da palha, o que eles faziam? Tacavam fogo. Então, João usa justamente essa linguagem, né, que todos já conheciam, mostrando que Jesus veio para fazer a mesma coisa. Ele vai separar o trigo da palha, a palha jogar e ser queimada, né? E o vento que sopra é justamente a palavra Espírito. A palavra Espírito significa vento, ruar, o vento de Deus. Então ele está falando, olha, o Messias vem, ele é maior do que eu, só estou pré-anunciando a vinda dele. Olha como Lucas está descrevendo esse caminho que está sendo trilhado. E a mensagem de João Batista que foi muito clara, eu só estou anunciando a vinda do Messias, e ele batizará com o Espírito Santo, fogo, o vento que vai separar aqueles que vivem na palavra de Deus daqueles que não vivem na palavra de Deus. Aqueles que não vivem, a palha, ele queimará, já mostrando que o destino eterno, só há dois destinos eternos, ou a vida eterna com Deus, ou a morte eterna no inferno, onde haverá fogo, onde haverá sofrimento e dor eternamente. Então João já está anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. João pregava com uma ética profética muito forte. A gente viu aqui que ele foi até Herodes, ele acusou o pecado de Herodes, né? Como, né, a gente precisa de hoje ter profetas que possam anunciar e chegar e dizer certas coisas. Como seria bom se tivéssemos homens reconhecidos da nossa sociedade como homens de Deus, carregados de um espírito profético,
que pudessem entrar nos palácios dos governos e dizer: você está em pecado diante de Deus e vai prestar contas. Mas estou falando de homens ilibados, homens santos, homens que não estão corrompidos por essa política podre, homens que não estão envolvidos em nada. Mas hoje a gente vê, às vezes, líderes evangélicos aí entrando nos palácios apenas para fazer política, para ver trocas, para ver alguma coisa que vai beneficiar lá na frente. Na próxima eleição a gente está aí junto. Não, João não estava negociando nada, tanto que ele sofreu as consequências. Naquela cultura, naquela sociedade, na sociedade antiga do Oriente Médio, os profetas, os arautos, eram vistos como pessoas imunes. Então, de uma certa maneira, ele chegava até as autoridades, aos reis, aos governos, e eles até apontavam erros e falhas. E a gente vê isso no Antigo Testamento, porque o profeta, na cultura judaica, ele tinha uma força muito grande. A gente vê Elias, apontando e falando, Natã, que chegou para o rei Davi. Então o profeta tinha uma consideração muito grande. Só que, por outro lado, a gente vê também no Antigo Testamento e na história, muitos que foram presos, perseguidos e até mortos, por terem anunciado a palavra de Deus. E João Batista foi um desses, cuja mensagem não foi muito bem aceita. Além de ser preso, depois ele foi decapitado. Então, o que Lucas está mostrando aqui, a mensagem de João Batista, ela prefigura a mensagem de Jesus, porque Jesus morreu da mesma forma, porque ele pregou contra quem? Ele não atacava o Império Romano, mas Jesus pregou contra as autoridades judaicas, os sacerdotes, que ensinavam uma coisa ao povo, mas viviam outra, que extorquiam o povo, que faziam coisas terríveis, que não viviam, não pregavam a lei, enchiam o povo de fardos, de cheio de coisinhas para se fazer, tem que fazer religiosidades mortas e vazias, ao invés de pregar a palavra viva. Então, quando Jesus se levantou, e principalmente quando ao final do seu ministério ele começa, porque ele está mais lá na Galileia, mas quando ele começa a ir para a Judéia, ele chega em Jerusalém, ele começa a atacar de frente os sacerdotes, ele começa a falar de frente, túmulos caiados, vocês não estão pregando a verdade, estão enganando o povo. E aí a mensagem de Jesus também leva ele ao mesmo destino de João Batista. Jesus é morto também, claro que há o plano de Deus, há a missão que Deus instituiu, que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo, mas Lucas está mostrando aqui que da mesma maneira que João Batista é morto pela envergadura da sua mensagem, assim aconteceria com Jesus lá na frente. Tá? Bem, vamos lá. Versos 21 e 22. Quando todo o povo estava sentado, sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Bem, nessa época, irmãos, alguns acreditavam que Deus se comunicava mais por vozes vindas do céu do que pelos profetas. Eles estavam vivendo um período em que não havia mais profetas, cessaram os profetas. 400 anos, cerca de 400 anos, desde Malaquias, não tinha mais profetas. João Batista aparece no espírito de Elias, na mesma envergadura de Elias, como um novo profeta. Ele é considerado o último profeta do Antigo Testamento. Ele encerra essa série de profetas, de homens que Deus levanta para pregoar a sua palavra e trazer o povo ao arrependimento. Então, havia uma certa cultura entre eles, que eles achavam que Deus não estava mais falando por profetas, mas que vinham vozes do céu,
que Deus agora quando falava, vinham vozes do céu, que como Deus anunciando algo para o homem. Então Lucas registra aqui as duas coisas. Acontece o quê? João, o profeta, pregando o arrependimento, e a voz do céu que vem e fala: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Ou seja, o ministério de João, ministério profético de João Batista, e a voz do céu testemunham duplamente a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E não foi só uma pessoa que ouviu ali, via dezenas, sei lá quantas pessoas tinham ali naquele momento com João Batista. E todos ouviram aquela voz, todos testemunharam daquela voz. Então, João está testemunhando sobre Jesus, o profeta está falando dele. E aí, isso não é suficiente? Vocês acham que os profetas acabaram? Então ouçam essa voz que está vindo do céu: tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Testemunhando duplamente: Jesus é o Filho de Deus. Não há dúvidas quanto a isso. Bem, só vou ler o versículo 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E aí agora começa aqui a genealogia, que a gente não vai ler, né? Você pode depois ler em casa a genealogia, que termina lá com Adão, né? E a expressão Filho de Deus. Eu só quero aqui fazer alguns comentários para a gente finalizar. Primeiro, a inclusão de genealogias sempre aconteceu muito nas biografias greco-romanas. Então, como Lucas vem de uma escola grega, né, de uma cultura mais grega, ele está escrevendo uma biografia e mais como um livro histórico, então ele também coloca aqui a genealogia, né, de Jesus Cristo. Os judeus já tinham essa prática, né? A gente vê muito isso no Antigo Testamento, genealogias, a gente vai lendo aqueles nomes todos, aquela genealogia toda escrita, né, para mostrar que os judeus têm isso, sempre registram tudo isso. Só que os judeus, eles fazem o seguinte: eles começam a genealogia do mais antigo para o mais recente. Lucas faz a ordem inversa. Ele pega o mais recente, ele começa aqui, né? Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era considerado filho de José. Então ele começa com Jesus e vai andando para trás até chegar em quem? Quem é o primeiro, o último lá da lista? Filho de Adão, filho de Deus. Então ele pega do mais recente para o mais antigo. Talvez ele tenha feito isso propositamente, porque ele termina com qual expressão? Filho de Deus. Que é a grande mensagem do Evangelho de Lucas: Jesus é o Filho de Deus. Então ele poderia seguir a lógica judaica. Adão, mas ele inverte isso para poder encerrar o texto com essa frase: Filho de Deus. Para gravar ao leitor ou ao ouvinte na época, e a todos aqueles que viessem depois a ler e ouvir, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bem, a outra genealogia de Jesus que nós temos na Bíblia está no livro de... Quem lembra? Livro de Mateus. A gente estudou isso ano passado, hein, gente, né? Mateus tem a genealogia de Jesus. Só que ele registra a genealogia de Jesus a partir do seu pai José, né? Aqui há algumas dúvidas, alguns discordam, há estudiosos que dizem que não e tal, mas tudo leva a crer que Lucas usa a genealogia a partir de Maria. Você vê aqui versículo 23, quando fala assim: ele era considerado filho... Olha para o texto. Olha para o texto aí. 23. Ele era considerado filho de quem?
José. Considerado. José era o pai biológico de Jesus? Sim ou não? Não. Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, uma forma sobrenatural. Depois eles tiveram filhos, né? Tiveram uma vida normal de um casal, e a Bíblia mostra que eles tiveram, né? Jesus tinha 4 irmãos e irmãs. Mas aqui mostra que ele era considerado filho de José. Quando você vai ver lá em Mateus, não aparece aqui, ó, José não era filho de Eli. O pai de José, se agora não me falha a memória, se chamava Jacó. Então você vê que aqui ele já começa, ele fala, ele era considerado filho de José, para mostrar, né, que ele realmente, José entra como a paternidade, tá, não humana, mas ele entra, mas ele vai mostrar a outra ascendência através de Maria. E quando você vai lendo a ascendência de Maria, você vai chegar lá, né, no versículo 31, que diz que filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. E vai correndo mais para trás, ele chega no versículo 34, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E quando chega lá no 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Ou seja, ambos, José e Maria, pertenciam à tribo de Judá e descendiam de Davi. Lucas está mostrando muito claramente, Jesus é o filho de Davi, ou seja, cumprindo a profecia bíblica do Antigo Testamento, que ele tinha que vir da descendência de Davi. Então, para não ter dúvidas, José era da descendência de Davi, mas espera aí, se José não teve relações com Maria, e ela não é da tribo de Judá, e não é da descendência de Davi, haveria dúvidas, não haveria dúvidas? Cara, espera aí. Então, como pode ser isso? Mas Deus é tão perfeito, né? Deus não escolheu José e Maria à toa, irmãos. Deus escolheu tudo certinho. Ou seja, Maria também vem da mesma descendência. Mas José não fez o filho, mas ela também é da descendência de Davi. Os dois são descendentes de Davi. Então, Jesus é o filho de Davi. Quando o judeu fala filho de Davi, ele está falando no Messias. Lucas está mostrando que, olha, ele é o Filho de Deus, o Messias. E quando Lucas aqui, para terminar, cita que Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, né? Por que ele faz essa menção? Assim como ele faz lá aos 12 anos, ele mostra, por que ele diz, Jesus tinha 12 anos quando foi ao templo. Ou seja, Jesus sai da infância e entra na fase adulta. Ele agora diz, Jesus tinha cerca de 30 anos. Por que ele crava? Ele cita essas idades, né? Primeiro, para os gregos, Lucas está escrevendo mais lá para o povo grego, né? Então, para os gregos, a idade de 30 anos era a idade que um homem entrava na vida pública. Então, para que os gregos aceitassem Jesus, iniciando o seu ministério, eles tinham que falar, se Jesus tivesse 20, eu falava, um cara com 20 anos já estava fazendo algo público, não, isso aí não pode, tinha que chegar aos 30. Então, Lucas está mostrando, olha, Jesus só iniciou o ministério com 30 anos. Então, para os gregos, já fala, opa, tudo bem, realmente, é a idade, cultura da época. Então, você vê que Deus faz tudo tão perfeito, encaixa tudo tão certinho, né? Que o grego olhou isso e falou, não, realmente, então ele tem 30 anos, ele começou um ministério público, tá aceito, tá certo, ok, aceitamos isso, tá? E para os judeus, por que isso é importante? Porque com 30 anos era a idade que os levitas iniciavam o seu serviço no templo. Só podia assumir o sacerdócio a partir dos 30 anos. Jesus é o nosso sumo sacerdote.
ele inicia o seu ministério sacerdotal com que idade? 30 anos. Então os judeus falam, ok. Que maravilha, né, irmãos? Não é maravilhoso estudar a palavra de Deus? Como a gente vai vendo essas coisas, né? Vendo como, né? E Lucas, ele é tão hábil, como um médico, como um homem sábio, ele vai escrevendo isso e vai construindo tudo isso. Então, ele apresenta o nascimento de João, ele apresenta o nascimento de Jesus, ele mostra o ministério de João começando e ele vai começar a falar de Jesus e aí ele vai entrar depois no ministério de Jesus. Amém? E vamos encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe rique e abundantemente. Glória a Deus. Quarta-feira tem mais, né? Aí o diácono Lucas vai seguir com o capítulo 4. Vai falar da tentação de Jesus. Vai falar do diabo semana que vem? Vai falar de Satanás mesmo, é? E se o pessoal tiver medo, como é que vai ser? Fala assim mesmo, né? Mete bronca. Quarta que vem, irmão, vai ter a serpente aí, né? Serpente vai estar aí. Mas vamos ver a tentação de Jesus, ver o ministério de Jesus iniciando, né? E vamos continuar aprendendo com o Senhor. Vamos participar da Santa Ceia. Vamos participar da mesa do Senhor. A Bíblia nos instrui como participar dessa mesa, o que é que ela significa. Primeiro, a mesa nos faz trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou por nós, a obra de salvação. Em segundo lugar, Jesus usa o mesmo ritual judaico, que quando os judeus iam ao templo oferecer os seus sacrifícios, um cordeiro, né, uma ovelha, seja o que fosse, quando eles levavam aquilo, era queimado em holocausto ao Senhor, eles comiam junto com o sacerdote aquele alimento. Era uma forma de estar ali queimando e pedindo perdão dos pecados, havendo sacrifício de substituição, mas eles também comiam aquilo, que era uma maneira de dizer o que? Nós estamos trazendo Deus para dentro de nós. Então, Jesus junta esses dois rituais, o ritual do sacrifício do templo com a celebração da Páscoa. E ele dá um novo significado. Olha, a Páscoa não é mais a celebração da saída do povo do Egito. Os rituais de queimar, de sacrificar animais acabaram, porque ele foi o Cordeiro de Deus que foi pregado na cruz e oferecido de uma vez em nosso lugar. Mas esse ritual que ele estabelece, esse sacramento da igreja, essa ordenança de Jesus para a igreja, é justamente para manter essas duas ideias. Primeiro, eu estou comendo na presença de Deus. E aí Paulo acrescenta isso que, quando a gente se aproximar da mesa, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, olhar para dentro de si, onde eu estou pecando. Lembrar da mensagem de João Batista, arrependei-vos, arrependam-se. Confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus. E aí sim Paulo fala, depois comam do pão e bebam do cálice. E Jesus junta isso à ideia da memória, da lembrança, não só de comer na presença dele, mas de lembrar do corpo e do sangue dele que foram dados em nosso lugar. E é isso que nós vamos fazer aqui. Lembrando que a mesa é para aqueles que têm um compromisso com Cristo, que passaram pelas águas do batismo de arrependimento. Não é aquele batismo lá quando era criança, o padre lá me batizou, não. O batismo de arrependimento é como João anunciou, apregoou. Se arrepende é quando eu já tenho a consciência e falo, eu estou vivendo em pecado, eu sou um pecador e preciso passar a viver uma vida com Deus. É
É esse batismo. E quando a gente passa por isso, fala, bom, agora eu tenho um compromisso com Deus. Mas eu renovo esse compromisso diariamente. Quando eu chego à mesa, eu renovo mais ainda, porque eu sei que só o sangue de Jesus pode me lavar dos meus pecados. E só estando ligado ao corpo, eu posso ter a vida de Deus em mim. Sem isso, nós não somos nada. Seríamos apenas religiosos nos encontrando aqui por uma reunião sem importância alguma. Então, enquanto os elementos serão servidos, eu convido você a orar e analisar o seu coração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você não é batizado nas águas ainda, não pegue os elementos, deixe-os passar, não participe, até que um dia realmente haja a sua decisão final com Cristo, aí você vai poder participar da mesa. Até lá, deixe passar, né? Mas você que está em Cristo não tem motivos para dizer assim, hoje eu não vou participar da ceia, não, mas eu cometi um pecado. Confesse a Cristo, Ele está aqui para ouvir você. O Espírito Santo está aqui para que você diga, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu desagradei a Ti, eu transgredi a Tua lei, eu me arrependo, eu quero me consertar. E vamos participar da mesa para que haja uma nova vida, uma transformação de vida. Então, enquanto os elementos serão servidos, fique em oração. Esqueça quem está ao seu lado, quem está atrás. Se desligue de tudo agora. E coloque a sua mente, seu coração somente em algo. Eu preciso caminhar com Jesus. E depois juntos nós vamos participar da mesa do Senhor.